Vamos ler o texto que diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, Deus, que ela nos instrui, nos corrige, nos orienta, e que essa palavra, Deus, possa falar no coração da igreja nesse momento, Deus, assim como ministrou ao meu coração, Deus. Que eu possa ser um instrumento em suas mãos e que o Senhor possa falar através da minha vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem eu trouxe um pouquinho dessa meditação no culto de jovens, mas foi uma reflexão bem breve. Hoje os jovens vão ter a continuação aí, né, da palavra de ontem. Mas Deus falou comigo nesse texto, e na noite retrasada eu passei por uma situação no meu trabalho, né, que eu fui chamado para quem não sabe, eu sou policial militar, e eu fui chamado para trabalhar de madrugada, e aí fui levar uma pessoa para o hospital, e eu passei a noite toda do lado da UTI, do lado onde era levado as pessoas que estavam quase morrendo, né, ou prestes a morrer, ou precisando de um milagre para não perecerem, né, não morrerem. E ali eu vi algumas pessoas passarem vivas e saírem mortas, né? Eu vi situações ali de desespero, né, dos familiares. Vi situações que é difícil para todo mundo, né? O momento da partida, um momento complicado, mas que Deus já tinha ministrado esse texto no meu coração, e com essa situação que eu vi muitas pessoas ali. Eu falei, pensei comigo, né? Será que essas pessoas, elas tinham Jesus no coração? Será que essas pessoas, elas tinham o seu nome escrito no livro da vida? Inscrito no livro da vida, como diz o texto? E Deus falou comigo através desse texto, porque naquela situação ali, a morte chegou para aquelas pessoas, né? O dia do que eu vou falar hoje, o dia que seremos julgados. Vai ter um dia que todos nós aqui seremos julgados, todos nós aqui. E nesse momento chegou para essas pessoas, chegou o dia para essas pessoas, e o dia chegará para nós. Só para nós entendermos o contexto aqui dessa história, João, ele recebe a revelação dos fins dos tempos. João fala do juízo de Deus, né, da tribulação, das taças, né, do sofrimento, várias coisas. E ele chega aqui nesse momento, que é o momento do julgamento. E o texto aqui, ele fala que todos serão julgados. Todos estarão no tribunal de Cristo. Todos estarão juntos ali. E nós também um dia chegaremos nesse tribunal. Seja através da nossa partida aqui na terra, nossa morte, ou seja, se Jesus um dia vier. Em Mateus 24:36 diz isso, né, que fala assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe aqui o dia da sua partida, ou o dia que Jesus pode vir, quem sabe? Mas uma coisa, a própria Bíblia diz: vigiem e orem, estejam atentos, estejam vigilantes, porque Jesus, ele pode voltar amanhã, ou nós podemos partir com ele, e esse dia será o dia que seremos julgados.
E o que eu quero falar com os irmãos nessa noite é sobre isso, é sobre esse dia que seremos julgados, que está aqui nesse texto, que aqui nós vemos esse dia. E eu vou, de certa forma, narrar aqui o que vai acontecer nesse dia e que nós precisamos refletir sobre esse dia enquanto estamos aqui na terra. No versículo 11, que os irmãos acompanharam aí, diz o seguinte, vou colocar ali: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Então, no dia do nosso julgamento, nós estaremos de frente com o nosso Deus. E uma pergunta que eu faço: você está preparado para estar diante do trono de Deus? Você está preparado se fosse hoje? Você está preparado? Porque um dia nós estaremos diante de Deus. Um dia todos nós aqui, nós vamos estar. E o que precisa gerar isso em nós? Um temor. Um temor. Não é medo, não é nada disso, mas um temor de nos prepararmos para esse dia. Estarmos sempre preparados, sempre vigilantes. Precisa isso, haver um temor. Porque um dia nós estaremos de frente com o nosso Deus, de frente com o trono, como diz o texto. E o interessante é que diz o texto aqui que os céus e a terra fugiram da presença do nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é grandioso. E precisa haver um temor dentro de nós, de agradarmos a Ele. E nós vamos estar diante de Deus. E depois que nós chegarmos diante de Deus, diante do trono de Deus, vem o versículo 12. O que o versículo 12 diz? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Nos livros. Outra pergunta que eu faço: o que está escrito no seu livro? O texto diz aí que depois de nós estarmos de frente com o trono de Deus, vai ser aberto livros. O que são esses livros? São as obras, são as nossas atitudes, vão ser tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Tudo isso vai ter um livro para cada um de nós aqui, da nossa história, da história do Mateus, da história da irmã Iraci, da história do irmão Antônio. Vai ser aberto esse livro de cada um aqui. Tem um livro preparado para cada um aqui, que diz o texto aí, vão ser abertos livros. Tem um outro livro, que é o livro da vida, mas tem um livro da nossa história. Tem um livro da nossa história. E eu pergunto para os irmãos: o que está escrito no seu livro? Hoje, o que está escrito no seu livro? O que está escrito lá? Fulano de tal, irmão Eurico, fez isso durante a vida dele, tudo mais. Vai ter, irmãos, vai ser aberto esse livro, meu e seu, onde vai estar escrito de acordo com a nossas atitudes. E se hoje acabasse de ser escrito o seu livro, o que estaria escrito? O que estaria escrito no livro do pastor Alisson, do livro das nossas vidas? Porque pode acabar a qualquer momento, igual eu disse. Então, é uma reflexão que eu me fiz, é uma reflexão que os irmãos precisam fazer, porque um dia nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que fazemos aqui na terra. E depois eu vou falar o que mais de importante precisa estar no livro da nossa vida, naquilo que nós fizemos durante a nossa vida. Mas reflita sobre isso. Reflita sobre isso. O que estaria escrito no livro da sua vida? Passando para o versículo 13, diz assim: o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Resumindo o texto, todo mundo vai estar diante de Deus, vai ser trazido todo mundo para a presença de Deus, e cada um vai ser julgado um por um, de acordo com o que está escrito.
Cada um de nós aqui vai ser julgado um por um. Não vai ser o casal, não vai ser a família, né? Não vai ser a igreja toda junta lá, vai ser você. Vai ser você que será julgado de acordo com aquilo que está escrito na sua vida, que você fez, de acordo com as nossas atitudes. De acordo com as nossas atitudes. Isso significa o quê? Que você é responsável pela sua vida. Diante de Deus você vai dar conta. Não é o pastor, não é seus pais, não é seu esposo, é você que tem essa responsabilidade. E não adianta nós chegarmos na hora lá e falar: mas o pastor não falou, o irmão não me avisou, eu não sabia. Cada um aqui tem a responsabilidade de buscar ou não a Deus, de entregar ou não a sua vida para Jesus, de viver uma vida conforme Ele espera de você. Nós vamos ser julgados de acordo com a escolha que nós fazemos. Se durante os nossos dias nós nos alimentamos da palavra de Deus, se escolhemos obedecer a Deus, se escolhemos viver uma vida em santidade, se escolhemos ter o Senhor Jesus como dono da nossa vida realmente, é de acordo com as nossas atitudes que nós seremos julgados, um por um. Chegar lá, vai estar o irmão Emerson, o irmão João, vai chegar a nossa vez, e nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós fizemos, e por isso tem essa responsabilidade, que nós seremos julgados. No versículo 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Existe a morte eterna, irmãos. Aqui diz a segunda morte, o lago de fogo. Às vezes não é muito pregado, né, sobre a morte eterna, mas ela existe. Ela existe. Nós não precisamos ter medo da nossa morte aqui na terra. Todo mundo aqui vai passar por isso. Só que a morte eterna é para aqueles que não têm Jesus no coração. E a Bíblia diz: arrependam-se, entregue a sua vida para Jesus. Não por medo da morte eterna, mas por ter o seu nome escrito no livro da vida. A morte eterna, ela existe. É um lugar de dor, de sofrimento, e ela é fruto das escolhas que nós fazemos aqui na terra, das atitudes que temos aqui na terra. E quem que vai passar por essa morte eterna, irmãos? O texto também responde: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, esses enfrentarão a morte eterna. E eu vou fazer uma pergunta: você tem certeza da vida eterna? Hoje? Se você tem dúvida, é porque você não tem a vida eterna. O seu nome não está escrito no livro da vida. Se nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós temos essa certeza. Nós temos a certeza que somos salvos, que estaremos com Deus, e isso ninguém tira de nós, ninguém rouba, não temos dúvida, não questionamos isso, porque o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas se você tem dúvida, é algo que precisa acender um alerta na sua vida. Se você tem dúvida da sua salvação, é porque você não tem a salvação, e precisa ter uma mudança na sua vida, porque existe o livro da vida, existe o livro daqueles que serão salvos, daqueles que entregaram o nome, sua vida, e o seu nome estará nesse livro da vida. E eu te pergunto: o seu nome hoje, não é amanhã, não é depois, hoje estaria escrito no livro da vida? Porque às vezes a gente vive a vida, não, deixa para depois, eu vou vivendo minha vida aqui, e depois, né, vou ver o que dá. Mas eu te pergunto hoje,
Para aquelas pessoas que eu vi lá, já foi, não tem essa oportunidade. Mas eu pergunto, o seu nome está escrito no livro da vida? E como que é escrito o meu e o seu nome? Através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O sangue de Jesus é que confirma o nosso nome no livro da vida. O sangue de Jesus confirma que nós somos salvos. Então, irmãos, o mais importante no livro da nossa vida é ter a marca do sangue de Jesus. É reconhecermos o sacrifício de Jesus e aceitarmos Ele como o Salvador da nossa vida. Você pode ter feito escolhas erradas, eu sou falho e pecador, fiz escolhas erradas, mas no nosso livro precisa estar escrito o nome de Jesus, a salvação através de Jesus. Eu imagino o ladrão da cruz, o livro da vida inteira do ladrão que estava do lado de Jesus na cruz. Tinha dois. Os dois provavelmente viveram uma vida parecida. Roubavam, matavam, faziam as piores coisas. Mas um teve a oportunidade de, no último instante da sua vida, entregar a sua vida para Jesus. E no final da vida dele estava carimbado o nome de Jesus. Ele teve a oportunidade e ele entregou. O outro ladrão não teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade, mas ele não entregou a sua vida para Jesus. É uma escolha. Os dois viram as mesmas coisas, os dois ouviram as mesmas coisas, mas só um escolheu Jesus como seu Salvador. E na sua vida, no seu livro, está a marca do sangue de Jesus na sua vida, no seu coração, a marca do sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Eu queria concluir, irmãos, falando o seguinte: ninguém sabe aqui o dia de amanhã. Ninguém sabe. O dia nem a hora, a própria palavra diz. Nós podemos ir para esse julgamento através da nossa partida aqui na terra, através da nossa morte, ou através da vida de Jesus. Nós não sabemos se será hoje, se será amanhã, mas eu queria fazer duas perguntas. Se for agora, o seu nome está escrito no livro da vida? Se for agora, a resposta é sim ou não. Não tem meia resposta. Não sei, vou pensar, não tem meia resposta. Ou é sim ou é não. É a decisão mais importante da nossa vida. E uma outra pergunta que eu faço: o que está sendo escrito no livro da sua vida? Tudo está sendo anotado. Às vezes nós temos lá o sangue de Jesus, reconhecemos Jesus, mas algumas coisas ali estão sendo escritas fora da vontade de Deus. Algumas coisas que estão sendo escritas ali são coisas que nós estamos desagradando a Deus. E nós precisamos mudar isso. Eu não preciso falar o que é, eu não sei, mas você sabe. E precisa ser feito um compromisso nosso de falar: Jesus, eu quero mudar o que está sendo escrito. A partir de hoje eu quero mudar. Eu quero que coisas que agradam ao Senhor sejam escritas. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa de fé, uma pessoa que ama a minha família, uma pessoa que não engana o outro, uma pessoa que não se envolve em coisas erradas. Eu quero que coisas agradáveis estejam escritas no meu livro, porque também isso vai impactar na nossa vida no céu, que também tem o galardão, de acordo com aquilo que fazemos aqui na nossa terra. Então é uma palavra que ela é simples, ela é o básico do Evangelho, mas ela é a pergunta mais importante das nossas vidas e que Deus me conduziu a isso. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu queria que você nesse momento pensasse nisso, que é algo mais importante das nossas vidas, sobre a eternidade. Quem sabe você nessa noite chegou aqui sem essa certeza,
de salvação, sem essa certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, e que se for hoje, eu tenho essa certeza. Mas às vezes você chegou aqui com dúvidas da sua salvação, ou você realmente não aceitou a Jesus, não reconheceu Ele como seu Salvador, mas essa é a oportunidade que você tem de entregar a sua vida para Jesus, não somente da boca para fora, mas falar assim: Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que tenho ao Senhor, eu reconheço o Senhor como o Salvador da minha vida, e a partir de hoje, a minha vida vai ser escrita pelo Senhor, as minhas atitudes serão escritas pelo Senhor. A igreja está em oração, e eu queria saber se tem alguém aqui que quer tomar essa decisão. Levante uma de sua mão. Você vai declarar assim: eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém aqui nessa noite? Amém, pode baixar o braço. Amém, pode baixar o braço. Mais alguém que quer tomar essa decisão na sua vida? Levante uma de suas mãos. Amém, pode baixar o braço. Amém, pode baixar o braço. Mais alguém que hoje quer fazer um compromisso com Deus? Amém. E eu queria fazer um segundo apelo para você, para nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas que algumas coisas estão sendo escritas no livro da nossa vida, estão fora da vontade de Deus. Nós não temos vivido como agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus. E nessa noite, você também tem essa oportunidade de falar: Jesus, me ajude a mudar isso. Jesus, me ajude a mudar aquilo. Eu reconheço que eu estou errando nisso, e eu preciso melhorar. Jesus, eu reconheço que eu preciso de mudança nessa área. Jesus, me ajuda a mudar isso. E comece a escrever algo diferente, algo que vai agradar o coração de Deus, algo que vai trazer uma glória na eternidade, algo que vai trazer um galardão na eternidade, que é o que realmente importa. No seu coração faça esse compromisso. Não vou pedir para você levantar a mão. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada um aqui, Deus, que entregou a sua vida para Jesus, e que hoje é uma nova criatura. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê força, ânimo, coragem, Deus, para que essas pessoas possam perseverar na oração, na Bíblia, na meditação da palavra, em fazer a sua vontade, Deus. Que esse compromisso, Deus, possa ser vivido dia após dia, Deus. Eu oro também, Deus, por aqueles que fizeram um compromisso com o Senhor, de escrever uma nova história, de escrever algo que agrada o Senhor, que precisam deixar de lado algumas coisas que não têm agradado ao Senhor. Eu oro, Deus, para que o Seu Espírito Santo ajude a nós a fazer aquilo que vai agradar o coração do Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, e que essa palavra, Deus, possa ser completada em nossos corações. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.